Olá, pessoal! Eu sou Lara Crivellaro, do Instituto Educbank, e estamos aqui hoje para o nosso segundo episódio do podcast. Temos aqui hoje conosco a Laís D'Ambrosio, do IED, de São Paulo, Carolina Carvalho, do Colégio Santa Mônica, Wagner Saquete, do Colégio Integração de São Vicente. Muito obrigado pela participação de vocês e é uma honra tê-los aqui conosco. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, né? Bom dia lá. Pessoal, o nosso podcast, o Espaço, é um espaço onde queremos compartilhar com gestores, dar voz e protagonismo a vocês, gestores, que afinal de contas fazem a educação acontecer, né? Intermediando todos os atores presentes numa escola, trazendo sempre a questão do planejamento, da criatividade para dentro da escola e transformando vidas. Nós vamos abordar hoje alguns temas que estão permeando aí o cenário para 2023 e que é tão importante falarmos relacionado à questão socioemocional e à questão maker, que vai ligar mais as habilidades e competências. Então, começando o nosso debate hoje, eu gostaria de tocar num assunto que foi muito complicado para todos nós, né? A pandemia, e como esses alunos retornaram, como eles voltaram para a sala de aula, as questões socioemocionais que foram percebidas e administradas pela escola, muitas vezes de forma invisível, porque enquanto as famílias passaram 2 anos com seus filhos tentando fazer o melhor e a escola se desdobrando, quando eles vieram para dentro da sala de aula, foi um recomeço, sem dúvida nenhuma, com muitos desafios, e não só dos alunos, mas dos próprios professores. Então, esse bate-papo ele é importante para a gente poder abordar um pouco mais dessas questões que tanto nos afetaram e que no ano de 2022 ainda foram difíceis de também lidar. Saber que não é só na nossa escola, né? Que Exatamente. isso é um problema comum. Geral, né? É bastante importante, inclusive, a gente falar sobre isso, né? Então, queria começar com você, Laís. Contar um pouquinho como é que foi esse retorno, que momentos e com que você teve que lidar ao retornar e como é que você saiu dessa? Conta pra gente a sua experiência. Vou começar do fim, né? Eu acho que a gente sai muito mais forte, muito fortalecido, né? Aprendendo muito com esse ano de 2022, porque realmente foi um grande desafio. Tanto as famílias como os professores, todo mundo ali, né, que tá envolvido nesse processo educacional, ele realmente foi impactado de alguma forma. Os nossos professores não esperavam encontrar os alunos dessa forma, né? Lembrava do aluno ali de 2019 ainda. Os alunos vieram só para uma reflexão, assim, que às vezes a gente nem pensa, né? O tempo que isso teve, né? Os alunos da educação infantil voltaram no 2º ano do ensino fundamental, né? Então, para eles era uma mudança. Eles encontravam a escola até em outro prédio, né? No meu caso, então... E os alunos, eles não pediam nem pra ir no banheiro, eles só iam, assim, coisas básicas, sabe, assim, da cultura escolar que se perdeu, né? Então, foi um recomeço, realmente, porque em 2021 a gente teve o ensino híbrido, né, onde os alunos poderiam ficar em casa, em aula remota, ou ir na escola. Então, a gente realmente teve todas essas questões e fora as questões comportamentais, né? Muitas questões de bullying, infelizmente, né? Tivemos aí muitas questões, assim, comportamentais mesmo dos alunos. Então, a gente fez um trabalho muito bacana sobre um projeto com a orientação educacional falando sobre a cultura da paz, né? Para que eles repensem que às vezes uma brincadeira não é uma brincadeira, isso pode ofender, a partir do momento que ofende uma outra pessoa, isso deixa de ser brincadeira. Então,
E o socioemocional foi essencial, né, pra gente, porque nós temos no colégio o socioemocional estruturado desde 2018, né, então isso já vinha, a gente já tem um histórico com o socioemocional, que fez toda a diferença, né, que era um momento onde eles paravam para refletir, 1 hora aula, assim, por semana, eles param para refletir sobre isso. No Fundamental 2, né, que é o 6º ao 9º, a gente teve... a gente tem nosso projeto de socioemocional, a gente tem o Círculo da Confiança, onde ali eles podem falar o que eles estão sentindo, como eles se sentem, e ele não pode sair dali desde que não represente algum perigo para o aluno, né? Então, esse momento de espaço de escuta que o nosso programa socioemocional traz, acho que é muito importante, né? Para que os alunos se coloquem na posição do outro, os professores entendam aqueles alunos. Então, assim, a gente já tem, né, o socioemocional e tem sido um grande aliado aí para a gente enfrentar esses problemas pós-pandemia. Carol, eu já ouvi de mais de um mantenedor que o ano de 22 foi até pior que o de 2021, porque 2020, tudo bem, pegou todos de surpresa, claro que não foi um ano fácil, porque a gente tinha muitas dúvidas e muita coisa para lidar. Agora, 2021, os alunos iam e voltavam, né? Então, agora 22, eles de fato foram e ficaram na escola, e aí é que se pôde ter uma ideia do estrago, digamos assim, que tinha causado esses 2 anos anteriores. Conta pra gente a sua experiência e como é que vocês conseguiram lidar internamente com isso. Eu acho que realmente foi um desafio imenso para todas as escolas e dentro da nossa capacidade escolar, né, a gente consegue até um ponto para ajudar esses alunos, ajudar esses professores também. Mas eu acho que a escola ela precisa ampliar um pouco mais esse olhar e entender que nós precisamos somar forças. Nós precisamos de profissionais que muitas vezes não conseguem estar todos os dias dentro da escola, mas que são essenciais para que a gente possa proporcionar uma ajuda efetiva. Porque muitos alunos desenvolveram síndromes, muitos alunos desenvolveram comportamentos que nunca tiveram. Né, professores também bem no limite, naquele limite do estou bem e estou aguentando estar aqui. Né? Então, são situações que a escola precisa ampliar, né, além dos programas que a gente oferece, né, de socioemocional para os alunos ali, né, dentro da grade curricular, a gente também precisa de uma ajuda externa. Então, o Colégio Santa Mônica conseguiu trazer uma equipe muito assim, especializada, que entrava dentro mesmo da sala de aula e os pais iam até a clínica, enfim, foi uma parceria fundamental para que agora, nesse final de ano, a gente tivesse grandes resultados, sensação de dever cumprido, de alívio, de emoção mesmo. Né? Foi uma trajetória. Agora, Wagner, se a gente pensar... não foi só o ambiente escolar, né? 2022 foi um ano difícil por vários motivos, desde a questão econômica, né? Muitas famílias tiveram um revés aí durante a pandemia, também as questões políticas que envolveram as grandes paixões e esse acirramento dos ânimos das pessoas. Como é que vocês lidaram dentro do colégio de vocês com essas questões que não eram só do ambiente interno da escola, mas que vinham do ambiente externo, muitas vezes dentro de casa, né? A gente sabe que tudo acontece na escola, né? Tudo acaba na escola. Começa na escola e termina na escola. Se você for ver, Lara, hoje, 2023, de cada 10 habilidades que você precisa ter no mercado de trabalho, 6 são socioemocionais. A nossa criança tem que estar preparada em cada 60% emocionalmente, do que 40% de habilidades técnicas. As profissões do futuro ainda não existem. De cada 10 profissões que vão ter no futuro, 5 ainda não foram inventadas e o nosso aluno ele vai ter que desenvolver isso daí. E aonde que é feito isso? Dentro da escola. Por isso que as habilidades socioemocionais, como a Laís falou e a Carol falou, é muito importante. Eu diria que é um braço hoje fundamental na escola você ter um programa socioemocional para lidar tanto com os alunos quanto com a família.
porque todo mundo precisa de apoio depois desse período de pandemia. E voltando na sua pergunta, referente a essas paixões, né? A escola tem que ser, na verdade, um grande mediador, né? A escola precisa mediar todos esses conflitos, né? E engajar os nossos alunos e as famílias para poder entender o que está acontecendo e ponderar. E um espaço de conversa também sobre isso, né? De você respeitar a opinião diversa, né? É um momento de a gente ensinar isso para os nossos alunos. Né? A gente já tem no ensino médio, eu estava até conversando aqui com as minhas amigas gestoras, né? Que a gente já desenvolveu no ensino médio, ao invés de cadeiras universitárias, hoje em dia a gente tem mesas de reuniões. A gente faz a aula em mesa de reunião, com 4, 5 crianças em cada mesa, adolescentes já, né? Que a gente começou o programa pelo ensino médio, né? E o professor, ele traz um tema, que nem esse tema foi muito abordado já no ano de 2022. E com esse tema, as crianças elas vão debatendo, ponderando, conversando, para poder chegar em algum denominador. O que é mais importante hoje em dia. Sim. A gente precisa conversar, dialogar, né? Aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir. A gente sabe muito falar, mas ouvir, compreender, respeitar o espaço do outro, eu acho que é um desafio muito grande, né, ainda. E dentro dessa perspectiva, você falou aqui das habilidades socioemocionais, as soft skills, empatia, confiança, responsabilidade, autonomia, reflexão, conhecimento, criatividade. Vocês acham que um espaço do fazer, da prática, como laboratórios makers dentro da escola, foram importantes, oficinas, para trazer ou tem sido importante, melhor reformulando a pergunta, tem sido importante para despertar essas soft skills dos alunos e eles se identificarem num processo até de autoconhecimento, né? Eu acho que é fundamental. No nosso colégio, a vivência, a prática, ela é muito importante, né? Ela não pode ficar só na teoria. O colégio, ele tem que ser o espaço onde o aluno tem que tentar errar, né? E reconstruir. Eu acho que esse espaço maker, né, que a gente, no nosso colégio, a gente ainda está colocando para 2023, ainda não temos esse ano, mas como eu disse, as práticas, vivências, independente do ambiente, da sala em si, eu acho que o conceito maker é muito importante e isso já vem acontecendo já há muito tempo. E hoje a gente conseguiu achar um nome para isso, né? Eu acho que é importantíssimo, porque no maker a gente consegue associar o socioemocional, porque eu vou trabalhar em equipe, né? Eu preciso das habilidades, soft skills, como o Wagner falou, para que eu consiga criar junto com o grupo, trabalho em equipe, né? A criatividade, enfim. Então, eu acho que isso é essencial para que os alunos tenham a prática, a vivência, e não saiam da escola pro mercado de trabalho sem essa experiência, né? Porque quando ele chega lá, ele vai ver que, né, tudo muito diferente. Então, isso não pode. A gente tem que se aproximar muito do que a sociedade, né, precisa. Por exemplo, essa sala de reuniões, né, para o ensino médio, é incrível, né? Porque é uma prática do mercado de trabalho. Então, a gente tem que trazer isso para a escola. Vocês percebem o repertório de argumentação dos alunos modificado nesse espaço? A gente percebe como o aluno está preparado. Como o aluno desenvolveu através de outras tecnologias, né? Porque a sala de aula tem aquele padrão, mas hoje ele tem esse instrumento. Nesse instrumento, ele tem uma série de coisas que ele vai buscar e ele chega numa sala de aula praticamente ali pronto, para poder conversar com o professor, dialogar e debater sobre os temas. E a gente tem que dar esse espaço para eles, né? Pra gente ver isso, né? Senão, se a gente não der essa oportunidade, a gente não consegue ver o quão os nossos alunos conseguem chegar, né? Quando eles já estão preparados. Sim, eles já estão preparados. Hoje natural, a tecnologia, né, é fantástica nesse aspecto, né? A educação híbrida veio para ficar, né? Hoje você consegue fazer essa conexão entre a tecnologia aqui real e a tecnologia do professor. Essa união faz com que a educação híbrida seja desenvolvida, eu diria até assim, a aula flui mais naturalmente, né? Os alunos preferem esse tipo de aula do que o professor falando. Eu acho que essa nova geração, ela pede que a escola faça exatamente isso, que ela proporcione situações em que eles possam ser quem eles são,
quem eles gostam de ser, né? Você entra numa escola que proporciona esse tipo de educação, você vê as crianças felizes, você vê os alunos com gosto de ir para a escola, né? Com prazer mesmo. O Espaço Maker também é uma outra ferramenta importantíssima. A gente já tem lá na integração já o Espaço Maker há mais de 5, 6 anos, né? E a gente já implementou a robótica educacional já há mais de 15 anos atrás. Então, hoje a gente vê os frutos acontecendo. E o Espaço Maker nada mais é, traduzindo, de que a criança colocar a mão na massa, ela realmente fazer. O professor fala assim, ó, você tem que fazer isso, tá aqui o seu projeto. E ele tem um espaço, que nem hoje a gente conta até com impressora 3D no nosso Espaço Maker, que é, ele visualiza o que ele quer, mas ele precisa fazer. Costurar, martelar, quebrar, reciclar, construir, derrubar, fazer de novo, e sempre com trabalho em equipe, que é super importante, que vai estar associado o quê? Às habilidades socioemocionais. Além de empatia, todas aquelas que a gente falou, você precisa ter também habilidade técnica. E ali você pode também desenvolver no Espaço Maker. O Espaço Maker, eu diria que sim, ele ganhou proporções maiores até que qualquer outro espaço dentro da escola, né? Hoje eu tenho o meu maior espaço, assim, em termos físicos, é o Espaço Maker. E é uma coisa interessante, porque vocês falaram da tecnologia e é uma contradição se a gente pensar. Quanto mais a tecnologia tá aí, a gente volta para construir, martelar, bater, quebrar, básico, né? Mas é isso, é o fazer, é a criatividade, é colocar em prática as ideias do aluno. Ele precisa partir de algum momento, de algum ponto. E esse Espaço Maker, ele é bastante importante para o aluno poder também se autoconhecer, como eu disse no início, né? O que eu gosto de fazer e colocar suas habilidades em prática. Mas tem um ponto aí que eu acho que até pode ser um outro assunto para um podcast inteiro, mas que é preparar o professor para esse novo aluno que está chegando, esses novos ambientes. As escolas precisam estar atentas a isso, né, gente? Com certeza. A escola, ela tem que estar, ela não pode ser uma bolha, né? Ela não pode estar parte ali da sociedade. Ela tem que estar sempre ali olhando as necessidades da sociedade, se reinventando sempre. E isso é muito importante, a formação continuada dos nossos professores, né? Porque eles precisam estar sempre atualizados para conseguir ter a linguagem, né, necessária para conseguir o objetivo, que é a aprendizagem efetiva dos nossos alunos, né? Então, isso é, sem dúvida, e como a gente comentou aqui um pouquinho antes, né, é um assunto extenso, né? Extenso. É verdade. Alô, EducBank, fica a sugestão aí para o próximo programa, né? Primeiro, precisa agradecer, a gente precisa agradecer do EducBank pelo espaço que está dando aqui para a gente. Com certeza. Em falar sobre educação, tecnologia, Espaço Maker, socioemocional, porque às vezes a gente fica ali no nosso nicho, né, escolar, né? E ter essa troca entre gestores, né, muito rica. Maravilhoso. Né? E a gente sabe que muito, né? esse canal aqui do podcast aqui do EducBank tem um braço muito maior e com certeza muita gente vai escutar e vai debater e a gente vai crescer como escola, como pessoas. Gente, para nós é um enorme prazer tê-los aqui. A gente fica muito feliz de poder criar esse espaço para vocês, gestores. O Instituto EducBank entende que o gestor é um ponto fundamental nesse processo todo de transformação do ambiente, da educação brasileira. E um grande sonhador, um né? grande sonhador, né? Um empreendedor aí. Às vezes um tanto solitário, né? Exatamente. E é um prazer tê-los aqui. Eu acho que para nós é uma grande honra poder ouvir e trocar e ser um instrumento aí de viabilizar essa troca entre vocês, mantenedores. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. São temas muito importantes que a gente vai abordar aqui e vocês sempre nos enriquecem com a experiência de vocês e com a troca, com a disponibilidade de poder mostrar o que vocês fazem dentro da escola de vocês. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Continuem acompanhando o nosso canal no YouTube, no Spotify e nossas redes sociais. É uma grande honra poder estar aqui com todos vocês.